Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nesta manhã, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua companhia. Obrigado porque somos abençoados por Ti. Nada tem nos faltado. O Senhor tem provido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos livrado de todo o mal. E nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor, porque, como diz o salmista, o Senhor é bom, e nós reconhecemos a Tua bondade. Obrigado, e pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã, através deste encontro, desta live, que sejamos tocados por Ti, pela Tua palavra, e sejamos abençoados, em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Amém, meus irmãos, e vamos começar o nosso tema. Bom dia a todos vocês, aqueles que estão chegando. Vamos começar este tema especial. Eu desejo que você seja muito, mas muito mesmo abençoado. Me responda, o que é ser uma pessoa abençoada por Deus? O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Me responda isso, por favor. O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Você pode escrever isso para mim? O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Vamos lá, eu quero ler aqui o que vocês vão dizer. Escrevam, eu quero ler. O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? A Carol disse, uma pessoa liberada para prosperar. A Patrícia disse, a receber as misericórdias do Senhor todos os dias. A Rosângela disse, a ser cuidada pelo Pai pelos mínimos detalhes, até no pão do café da manhã. Vamos lá. Sibeli disse, é ser cheio do Espírito. A Lena Frias disse, estar em sua companhia o tempo todo, na companhia de Deus. A Luciana disse, é ter paz e ser próspero em todas as áreas. O Ricardo disse, é ser íntimo do Pai. A Luzia Maria disse, é estar em paz e agradecida. Daniele Queiroz, o escolhido onde passará por tudo e estará firme em sua obra. A Fernanda disse, é viver literalmente debaixo dos cuidados de Deus. Geraldo disse, ter a vida equilibrada. E o Ceia disse, é ser salvo, temer a Deus. A Sionara disse que é ter certeza de Deus, que Deus está conosco em toda e qualquer situação. A Maristela disse, é ter a presença do Senhor. Vamos lá, escrevam. Escrevam. A Morgana disse, é uma pessoa completa em todas as áreas. A Josefa disse, é quando você fala com Deus e você tem a certeza que Ele te ouve. O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Hein? A Ed disse, é desfrutar da presença do Pai em todo o tempo. A Célia Oliveira disse, estar debaixo da guarda do Pai. A Vi disse, sentir-se feliz e saber que esse estado provém dele. Marlene disse, ser cheia do Espírito Santo. Muito bom, gente, vamos lá. Daniela Sugimoto disse, uma pessoa abençoada é aquela que vive desfrutando da presença de Deus. O Leon disse, é tudo, é alegre, ser feliz, é ter paz. A Ju Conduru disse, é estar debaixo da vontade de Deus, andando no caminho de Deus.
Vamos lá, gente. Amanda disse: agradecer a Deus todos os dias, independente da situação. O que é ser uma pessoa abençoada? O que é que você entende de uma pessoa abençoada? O que é ser esta pessoa abençoada? É importante a gente pensar nisso. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Você conhece alguém que já foi marcado por palavras de maldição, por palavras negativas? Ou então você já sofreu isso também? Você já foi marcado por palavras negativas? Palavras de maldição já lançaram contra a sua vida? Escreva aí, o que já falaram ao seu respeito? O que já lançaram contra a sua vida de palavras de maldição? Escreva para mim, eu quero ler aqui também. Já lançaram palavras de maldição contra a sua vida? O que falaram? A palavra negativa que lançaram. Vamos lá. O que é que disseram para você? O que é que lançaram sobre a sua vida há algum tempo? Sei lá, às vezes pode ter sido o pai ou a mãe, enfim, lá no trabalho, na escola, algum relacionamento. Lançaram uma palavra de maldição contra a sua vida. Uma palavra negativa. A Rosângela disse de que eu não seria nada, que eu não era competente. Vamos lá, gente. Essa pergunta é muito importante dentro daquilo que nós vamos falar nesta manhã. O Sidney colocou que eu não seria mais feliz em relacionamentos. O Lincoln disse que eu sou egoísta. A Maria disse, né? Minha mãe disse que eu era uma prostituta. Nossa, forte isso, hein? Mas eu não aceitei isso. Boa. A G. Salles disse: falaram que quando o meu buquê secar, meu casamento ia acabar. A Célia disse que eu era acho que ela quis escrever fracassada. A Roseli disse: já falaram que eu ia morrer sozinha. A Ju disse: minha avó me dizia que eu não seria como uma prostituta, que eu morava perto de casa. A Sionara falou: olha, que eu não merecia o que eu tenho. Qual foi a palavra de maldição que já lançaram contra a sua vida? Uma palavra ruim, negativa. A Ju disse que você, ou melhor, que eu seria como uma prostituta. Forte isso, né? Forte isso. A Dânia Guerra disse que eu não fazia nada direito, que não teria futuro. O Renan escreveu, falaram para ele assim: você não vai ser nada na vida, você não tem futuro, você não vai se formar em nada. A Maria Aguiar disse assim: minha chefe me chamou de burra. A Patrícia Soares também disse que chamaram ela de burra. Gente, isso é forte demais, não é? Isso é forte demais. Qual palavra ruim lançaram contra a sua vida? A Rose Meire disse que falaram para ela que ela não sabe resolver nada. A Fernanda Santos disse que ela não ia ser nada, que jamais iria vencer, ia ser uma mulher perdida. Uau. A Glauce disse que não teria futuro. A Regina disse: não vou conseguir nada, que disseram para ela que ela não ia conseguir nada. Uau, a Vi colocou assim: ó, no trabalho uma pessoa disse: você tem cara de amante. A Neuza Maria colocou assim: quando eu era criança, uma vizinha desejou minha morte.
por inveja de eu ser boa aluna na escola. A Célia disse: me chamaram de zero à esquerda. A Ju Conduru disse assim: depois que eu me casei, meu marido me dizia que eu não prestava para nada e que eu era um lixo de mulher. Gente, que forte isso, né? Quantas coisas aqui eu estou lendo. Não dá para ler todos, são muitas mensagens, né? A Daniela disse: já me disseram que por eu não estar acreditando no que a pessoa profetizou, eu ia morrer na fé. Meu Deus do céu, cada coisa, né? Enfim, uma pastora falou que Deus iria lançar um mal tão grande sobre mim, ou em quem você mais amava. Nossa, meu Deus do céu, Luciana, você não acreditou nisso não, né? Deus vai lançar o mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado com o mal. Meu Deus do céu, cada coisa, né? E pior que às vezes alguns falam em nome de Deus. Para mim o pior, gente, o pior é isso. Para mim o pior é falar em nome de Deus, falar assim diz o Senhor. Quando a pessoa fala assim diz o Senhor, meu Deus do céu, acho que Deus lá do céu fica: ai, o que vem agora? Quais são as palavras que vão falar a meu respeito? Coisas que ele não disse. Meu Deus do céu. Luciana, você chorou muito? Isso é uma tolice, não dá mais chorar não. Tolice tão grande, né? Quando as pessoas dizem determinadas coisas em nome de Deus. Espero que você, meu amigo, minha amiga que me acompanha nesta live, não entre nessas pataquadas gospel que tem por aí, que não tem nada a ver com Bíblia. Ai, Jesus. Mas vamos começar o nosso tema, meus amigos. Vamos começar o nosso tema. Vamos começar o nosso tema. Eu coloquei aqui o texto de Números no capítulo 22 e 23. É claro que a gente não vai ler os dois capítulos. Números, capítulo 22 e capítulo 23. Eu só coloquei aqui marcando para você anotar e depois leia. Leia esses dois capítulos para você entender a história. Eu vou contar aqui resumidamente, tá? Mas eu queria destacar pelo menos um versículo. Versículo de Números, capítulo 23, versículo 20. Números 23, 20. Que diz o seguinte: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Eu vou falar um pouquinho depois dessa história, deixa eu dar uma introdução aqui para vocês, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho dessa história de Números, capítulo 22 e 23. Tá, o que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Essa foi a pergunta, né? A primeira pergunta que eu fiz foi essa. O que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Gente, nós vamos entender bênção pelo seu oposto, que é a maldição. Vamos entender bênção pelo caminho ao contrário, pela negativa, pelo oposto, que é maldição. Gente, uma pessoa amaldiçoada, o que é? Uma pessoa amaldiçoada não é aquela que tem uma nuvem negra na sua cabeça. Uma pessoa amaldiçoada não é aquela que tem um trabalho de macumba em cima dele ou dela. Um mal olhado ou olho grande. Não é isso que significa uma pessoa amaldiçoada. O que é maldição, gente? A raiz da palavra maldição vem de duas raízes. Mal dizer. Mal de ruim e dizer. Então, maldição é um mal dizer.
É o que vocês ouviram das pessoas. Isso é um maldizer. O que significa uma pessoa amaldiçoada? Você veja que as pessoas que falaram coisas ruins para vocês, elas lançaram maldição contra a vida de vocês. Mas o que significa, gente, uma pessoa amaldiçoada? Olha, por exemplo, uma pessoa amaldiçoada, a gente pode dizer que é aquela pessoa que Deus abandonou. Se Deus me abandonar e Deus abandonar você, nós somos amaldiçoados. Inclusive Paulo, ele escreve sobre pessoas que Deus abandonou por causa de atitudes reprováveis. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28, Romanos 1, 26 ao 28, Paulo diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Isso é ser uma pessoa amaldiçoada. É a pessoa de coração duro e arrogante, que diz: eu desejo que Deus me deixe em paz. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, e eu quero que Deus me deixe em paz. Esse conceito de deixar em paz é o conceito da maldição. É quando Deus dá as costas e nos abandona. E ser abandonado por Deus é estar amaldiçoado. O que é, continuando aqui, o que significa uma pessoa amaldiçoada? Primeiro eu disse que é a pessoa que Deus abandonou. Segundo, é que é a pessoa que realiza seus projetos sem aprovação de Deus. Em outro aspecto ainda, a pessoa amaldiçoada é a pessoa que se torna desgraçada. Às vezes a gente fala essa expressão, ela é forte, né? Ô seu desgraçado, sua desgraçada. O amaldiçoado é a pessoa que se torna desgraçada. O que significa isso? O que significa desgraçado ou desgraçada? Você é um desgraçado. Quando você fala isso para alguém, você está dizendo assim, ó, você não é mais alvo da graça de Deus. Você é um desgraçado. Você não é mais alvo da graça de Deus. É o contrário de graça. A desgraça é o contrário da graça, que é o favor de Deus para conosco. Entenderam, gente? Então, a gente também pensa o seguinte, que ter a bênção de Deus é ganhar um pacote do céu, onde Ele nos premia com muitos favores e ajudas. Mas ser abençoado e ter a bênção de Deus é nós estarmos certos de que Ele está conosco nos aprovando. Bênção, abençoar, bênção no original grego significa elogio, significa falar bem de, significa liberar para prosperar. Então a bênção, gente, é um elogio, é a aprovação de Deus. Uma pessoa abençoada é quando ela tem o elogio e a aprovação de Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Então aí não importa se você tiver mal olhado, obra de macumbaria, qualquer obra de feitiçaria, mas se você tiver a aprovação de Deus, e é isso que muito crente às vezes se perde, porque eles ficam com medo. Ai, será que fizeram uma macumba para mim? Ah, colocaram meu nome na boca do sapo. Ah, eu acho que é um mal olhado. Fizeram alguma obra de feitiçaria, por isso que a minha vida não vai. Tem muito crente que vive com medo disso. Gente, nós precisamos entender. Você precisa entender definitivamente e nunca mais volte a tocar nesse assunto, em nome de Jesus, porque você já entendeu que não importa se tivermos mal olhado, obra de macumbaria, feitiçaria, se você tiver a aprovação, a bênção de Deus, a aprovação é a bênção. Não haverá demônios, circunstâncias ou pessoas que conseguirão
reverter a bênção de Deus sobre a sua vida, porque Ele estará com você e Ele será por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue entender isso? Definitivamente. E vai parar de ficar com medo de mal olhado, como minha vida não vai, porque eu acho que é macumba, porque fizeram. E aí se fizeram? E aí se fizeram? Se você tiver a presença de Deus com você, Ele vai ser com você. E se Deus estiver com você, quem será contra você? Deus é maior. Deus é maior do que todas as coisas. E basta uma palavra dele, tudo se reverte. Se alguma coisa estiver acontecendo de ruim na sua vida, não é por causa de um mal olhado. Me refiro se você é um crente convertido, um crente nascido de novo. Se estiver acontecendo alguma coisa na sua vida, não é por causa de demônio, de mal olhado, de obra de feitiçaria. Se estiver acontecendo é porque Deus está permitindo, porque Ele quer te ensinar algumas coisas importantes para que você cresça, para que você amadureça. Então vamos parar com esse papo, gente, de medo. Para, você que é crente, se você tem certeza e convicção da sua experiência com Deus, não fique com medo mais de maldição contra a sua vida. Porque senão a gente tem que rasgar a Bíblia. Senão a gente não faz mais sentido a gente ser crente. Quando você não acredita no que eu estou dizendo aqui, na bênção de Deus, que Deus é maior, que Ele está com você, que praga alguma chegará à tua vida, que maldição alguma te alcançará. Quando você não crê nessas coisas, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque na cruz do Calvário, quando Jesus foi lá pregado na cruz do Calvário, Ele quebrou toda a maldição sobre a nossa vida. Então malditos nunca mais. Nunca mais. Ou você crê nisso, ou então não seja, não diga que você é um cristão. E você vai ficar com medo para cima e para baixo, andando de igreja em igreja, querendo tirar o mal olhado e tentando fazer alguma coisa para a vida fluir. Então pare com isso. Creia que Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Como disse aqui a G. Salles, Jesus levou toda a palavra de maldição na cruz do Calvário. É isso mesmo. Toda a maldição lançada contra a sua vida foi quebrada, anulada na cruz do Calvário. Ok, gente? Então não insista nesse assunto de que praga está chegando na sua casa porque colocaram teu nome na boca do sapo, porque lançaram maldição. Se você é crente em Jesus, deixa isso de lado. Viva leve, viva alegre, sabendo que Deus é por você. Agora, vamos lá, gente. O texto que nós lemos aqui, eu li um versículo apenas, de Números 23, versículo 20, mas nos capítulos 22 e 23 de Números, diz o seguinte. Olha só a história, resumidamente, depois você leia com calma, tá? Balaque era um rei que estava em guerra com Israel. E ele pensou uma maneira de furar a blindagem que ele via em Israel, porque ele queria ganhar a guerra. Aí ele pensava, como é que eu posso ganhar essa guerra se Deus é com eles? E então Balaque, o que ele fez? Ele procurou um feiticeiro, um vidente judeu chamado Balaão, e o contratou para pronunciar maldição, para dizer coisas ruins, pronunciar maldição sobre o povo de Israel, para que ele pudesse ganhar a guerra sobre Israel. Mas Balaão não conseguiu. E ele disse lá no capítulo 23, versículo 8, ele disse assim, como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Você percebe o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Como é que a gente consegue amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso pronunciar ameaças, disse ele. Como é que eu posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar?
Então, gente, onde existe uma bênção de Deus, não existe macumbeiro, não existe feiticeiro, não existe sacerdote, padre, pastor, seja quem for, qualquer outra pessoa que consiga reverter essa bênção. Onde há a bênção de Deus, ninguém consegue reverter essa bênção. E ponto final. Então, hoje em dia, muitos crentes ficam com medo, como eu disse, de maldição, de medo de praga, medo de mal olhado, medo de alguém pronunciar algum tipo de condenação sobre a sua vida. E parece que as práticas religiosas nos dias de hoje, principalmente dentro das igrejas evangélicas brasileiras, e no mundo também, circulam em torno do que nós chamamos de maldição. E aí eu perguntei para você, né? Você conhece alguém que foi marcado por palavras negativas? De maldição? Você já sofreu isso? Queria dizer para você que Deus não faz isso. Deus não age assim. Pelo contrário, Ele tem o prazer, Ele se alegra, Ele se deleita em nos abençoar. A Bíblia diz, em Jeremias 29:11, que você conhece o texto, diz que os planos que Ele tem para nós, os pensamentos que Deus tem, são pensamentos bons, de paz e não de mal. Então, eu queria dizer para vocês, nessa sexta-feira, dia 13, agora que eu vi, sexta, dia 13. Oh, Jesus. Supersticiosos aí vão ficar com medo. Sexta, dia 13. Mas eu queria dizer, nessa sexta-feira, dia 13, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de boas notícias para nós. Deus tem o prazer em te abençoar. Qual que é a boa notícia? Você é um abençoado. Você é um abençoado. Diga para você mesmo, eu sou um abençoado. Diga agora, em onde você estiver, na sua casa, no trabalho, no carro, na cozinha, fazendo aquela comida boa, que você vai me convidar depois para participar dessa refeição. Diga isso, eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Eu sou... Nós somos abençoados e ponto final. Agora, o que é ser uma pessoa abençoada por Deus? Uma pessoa abençoada é aquela cujo favor de Deus está sobre ela. É quando o favor de Deus está sobre uma pessoa, e na verdade assim, e quando o favor de Deus está sobre esta pessoa, não é só por causa da pessoa que está sendo abençoada, mas Deus abençoa para você também abençoar. A palavra bênção significa favor de Deus, significa meio de felicidade. Então, você é um abençoado, você é uma abençoada. Isso significa que o favor de Deus sobre a tua vida é de tal modo que este favor serve para favorecer a outros também. Mas vamos lá, eu queria mostrar para vocês aqui na Bíblia algumas coisas importantes. Anote os textos que eu vou mostrar para vocês. Anote, que vai ser bênção para vocês. Anote alguns textos. Por que somos abençoados? Escreva essa pergunta. Por que somos abençoados? Quais são os motivos? Eu vou dar alguns motivos e versículos. Primeiro, por que somos abençoados? Primeiro, somos filhos de Deus. Você é abençoado porque você é filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Anote isso. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. O Pai Celestial, gente, tem favor sobre a sua vida. E por isso você é abençoado. Você é filho de Deus. Segundo, olha lá. A pergunta é, por que nós somos abençoados? Porque somos filhos de Deus. Segundo, porque somos a igreja de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo.
E então, nós somos a igreja. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode impedir, gente, nada pode impedir a marcha daquele que é a igreja de Cristo. Por isso que você é um abençoado, uma abençoada. A pergunta é: por que somos abençoados? Terceiro, porque somos o povo de Deus. Somos o povo. Olha, nós somos filhos, somos a igreja e somos povo de Deus. Gálatas 6, 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta graça, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Anote outro texto. Anote outro texto importantíssimo para a sua vida. Esse texto é tão conhecido nosso, que eu sei que vai abençoar a sua vida. Anote esse texto. Pessoal aqui. Anote o texto que eu vou citar para vocês. 1 Pedro 2, 9. O que é que diz? Vós, porém, diz o apóstolo Pedro, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então você é um abençoado, uma abençoada, porque você é povo de Deus. Ainda um outro motivo. Anote. Por causa de Cristo. Anote, por causa de Cristo. Somos abençoados por causa de Cristo. Efésios 1, 3. Que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então entenda o seguinte, que uma bênção que você alcançou na sua casa, uma bênção que você alcançou no seu trabalho, na igreja, não foi construída nesses lugares. É algo mais profundo, gente, muito mais profundo. A bênção que nós recebemos foi construída num lugar que ninguém pode penetrar, nenhum demônio tem acesso, nenhum homem pode imaginar. Mas as bênçãos foram construídas para você nos lugares celestiais de Deus. Ela não é construída na terra, ela é construída em um lugar que ninguém pode tocar, nas regiões celestiais de Deus. E por isso que você é um abençoado. Olha um outro motivo por que você é abençoado. Anote aí. Fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados por um alto preço. 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. 1 Coríntios, anote outro texto, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você foi comprado por um alto preço. Nem ouro, nem prata, nem sacrifício do homem. Você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, e por isso que você é um abençoado. Olha quanto motivo. E tem mais motivos ainda. Por que você é um abençoado? Por que nós somos abençoados? Anote outro. Nós temos direito a todas as promessas da Bíblia. Por isso que você e eu somos abençoados.
nós temos direito a todas as promessas da Bíblia. Temos direito. Alguém perguntou aqui, a Fernanda perguntou, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Mas nós temos direito a todas as promessas da Bíblia. 2 Coríntios 1, 20. Que diz, olha só o que diz o texto. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, olha só que interessante. Deus faz a promessa só pode chegar a nós através de Jesus. Ele concorda em cumprir a promessa, e com um objetivo. Qual é o objetivo? Para a glória de Deus por nós, como diz o texto. Você é abençoado porque todas as promessas para o povo de Deus, você tem direito a ela. Ou a elas. Porque Deus fez, Jesus disse sim, agora só se for para a glória de Deus. Todo tipo de bênção que chega para você, não é para que você se torne um arrogante, um vaidoso, ou se achando um merecedor da bênção. Não, mas qualquer bênção que você receber em qualquer área da sua vida, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém, gente? É para a glória de Deus. Olha um outro aspecto também interessante. Anote outro aspecto. Por que nós somos abençoados? Tem mais um aspecto ainda. Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra. Você é abençoado por causa da palavra. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Diz assim: porque eu velo, diz o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Romanos 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É impossível Deus mentir. Se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Então você é abençoado porque a palavra de Deus diz que você é um abençoado. E a palavra de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por que nós somos abençoados, gente? Eu dei alguns motivos aqui. Tem outros mais eu poderia citar, mas eu apontei alguns. Por que somos abençoados? Porque somos filhos de Deus, porque somos a igreja de Deus, porque somos o povo de Deus, por causa de Cristo, porque fomos comprados por um alto preço, porque temos direito a todas as promessas da Bíblia e por causa da palavra de Deus. Olha quantos motivos. Agora, vamos para a segunda parte da mensagem. Porque nós somos abençoados, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Anote isso. Verdades que precisamos guardar no coração. Escreva assim: verdades que devemos guardar em nosso coração. Quais são essas verdades? Número 1. Não existe nenhuma, escreva assim melhor, nenhuma maldição existe sobre a minha vida ou sobre a nossa vida. Porque você é um abençoado, guarde algumas verdades. Primeira verdade: nenhuma maldição existe sobre a nossa vida. Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Olha o que aqui diz. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Preste bem atenção, porque agora vai exigir a sua atenção melhor no que eu vou dizer. Existe quebra de maldição para crente? Existe quebra de maldição para crente? Essa é uma pergunta importante. Existe quebra de maldição para crente?
Hein? Você acha que existe quebra de maldição para crente? Alguém quer responder aí? Alguém se arrisca? Existe alguma quebra de maldição para crente? Olha lá, o pessoal está começando a responder. Não, não. A Lisa disse que acredito que não. O Lincoln disse acho que não. Vocês estão meio assim duvidosos, né? Acho, acredito. Sim ou não? Não, não. Olha lá, o pessoal está respondendo. Existe. O Roger disse sim. Sidney disse sim. Existe quebra de maldição para crente, gente? Vamos fazer uma quebra de maldição para os crentes aqui. Existe isso? Então, deixa eu explicar para vocês agora, é muito importante. Vou explicar, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Ó, veja só, eu vou repetir Deuteronômio 7:9. Preste bem atenção. Olha só, isso aqui é muito importante e vai tirar a dúvida de muita gente no que eu vou dizer. Deuteronômio 7:9 diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em Êxodo, anote outro texto, Êxodo 20, versículo 5, olha o que diz. Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Vou explicar. Êxodo 20, versículo 5. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas deixa eu explicar uma coisa. Aí as pessoas se apegam. Tá vendo? Precisa quebrar a maldição. Porque foi... Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu vou explicar porque o contexto é outro, gente. Deus visita a maldade dos pais nos filhos para 2 classes. Para 2 classes. De acordo com o contexto. Que a gente tem que pegar o contexto do que está dizendo o texto. E não pegar um versículo isolado. Então, Deus visita a maldade dos pais nos filhos para 2 classes. Primeira classe, para quem é idólatra. E segundo, para quem aborrece a Deus. Deus visita a maldade dos pais nos filhos para 2 classes. Para quem é idólatra e para quem aborrece a Deus. O idólatra é aquele que constitui ídolos para adorar no lugar de Deus. E aquele que aborrece a Deus é aquele que vive no pecado. Que é o versículo 4 e versículo 5 de Êxodo, no capítulo 20. Mas no versículo 6 de Êxodo, no capítulo 20, diz o seguinte: e faço misericórdia a 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aí alguém pode perguntar assim para mim então, nessa manhã. Poxa, Ronaldo, e se então os nossos pais foram idólatras? Nós vamos ser amaldiçoados porque eles foram idólatras? Vai alcançar a nossa vida então? Porque o texto diz isso, né? O contexto é esse. Então quer dizer que meu pai foi um idólatra, então essa maldição vai me alcançar? É isso? Aí, gente, a Bíblia diz no Novo Testamento. Agora a gente vai para o Novo Testamento. 2 Coríntios 5,17. Anote, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Grifa o tudo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, o problema é que as pessoas estão confundindo traumas psicológicos com maldição. Estão confundindo problemas gerados no decorrer da história de famílias e que vem marcando o psiquismo e o emocional da pessoa com o negócio de quebra de maldição. E é isso que está gerando confusão. É isso que gera confusão na cabeça de muita gente. Mas o texto de 2 Coríntios, Paulo está dizendo que tudo se fez novo.
Tudo foi transformado na sua vida. Então, nenhuma maldição te alcançará. Não precisa fazer nenhuma quebra de maldição. Se você é de Jesus, tudo já foi quebrado na cruz. Você não precisa fazer quebra, já foi quebrado. Como é que você vai quebrar algo que já foi quebrado na cruz? É só você tomar posse. O que eu tenho que fazer? Toma posse. E Paulo diz, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, agora tudo se fez novo. A partir de agora começa uma nova história para você. Maldição quebrada. Entende, gente? Isso é promessa de Deus, é promessa da palavra de Deus para a nossa vida. É por isso que eu vou falar de novo para vocês. Cuidado para você não anular o sacrifício de Jesus na cruz. Tem gente que pensa que o sacrifício de Jesus na cruz foi incompleto. Gente, aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você foi consumado. Está completo. Não tem quebra de maldição. Já foi quebrado na cruz. Mas o que eu faço? O que eu já disse. Tome posse. Diga, eu acredito nisso. Maldição nunca mais sobre a minha vida. Mas os meus pais lá no passado eram viciados, alcoólatras, drogados. A minha família tem esse roteiro de álcool, de drogas. Assim foi a vida da minha família. E agora comigo eu tenho que quebrar essa maldição? Não. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você crê na obra da cruz do Calvário, que na cruz foi quebrada toda a maldição, a partir daí, maldição nunca mais na sua vida. Porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo, como diz Paulo. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Você não precisa mais andar com medo de maldição que acompanhou a sua família, porque ela foi quebrada na cruz do Calvário. E hoje você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Espero que você tenha entendido. Segundo, anote aí. Olha, por que nós somos abençoados? A gente precisa guardar algumas verdades. Primeira verdade, nenhuma maldição existe sobre a nossa vida. Segunda verdade, nenhum inimigo, demônios ou pessoas, que eu me refiro, prevalecerá contra a nossa vida. Nenhum inimigo prevalecerá contra a nossa vida, sejam demônios ou pessoas. Esses inimigos podem até conquistar algumas vitórias, por causa de erros e falhas que nós cometemos. Até podem conquistar algumas vitórias, porque nós demos lugar ao diabo em determinadas áreas da nossa vida. Mas a vitória final sobre a nossa vida, o nosso inimigo não terá. Não terá. Deuteronômio 20, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 20, versículo 7. Ou seja, os nossos inimigos serão espalhados, correrão desordenadamente. Aleluia. Salmo 27. Versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Terceiro, anote aí. Vamos lá. O tema hoje é bom. Porque nós somos abençoados, a gente precisa guardar algumas verdades. Não existe maldição sobre a nossa vida. Nenhum inimigo, como eu falei com vocês, nenhum inimigo, seja demônio, sejam pessoas, prevalecerão contra nós. E terceiro, as lutas e os problemas que nós enfrentamos cumprem um propósito de Deus. Guarde essa verdade também. As lutas que você está enfrentando, os problemas que você está vivenciando, cumprem um propósito de Deus. As lutas servem não para destruir a gente. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E por que Deus permite tribulações? É para nos amaldiçoar? Será que é Deus jogando praga? Você acredita que Deus joga praga em você? Quando você está vivendo lutas, tribulações, por que Deus permite isso? Primeiro, anote aí algumas coisas, algumas ideias. Primeiro, para aperfeiçoamento. Davi disse isso no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. As tribulações, gente, trazem aperfeiçoamento, experiência, crescimento, amadurecimento. É como uma lixa grossa para tirar uma crosta da parede, sabe? Você passa aquela lixa para tirar aquela crosta. É isso. Para aperfeiçoamento, para crescimento, para limpeza. Alguém perguntou a 3? Qual é a 3? As lutas e os problemas que enfrentamos cumprem um propósito de Deus. Por que Deus permite tribulações, gente? Aperfeiçoamento. Segundo, para corrigir áreas vulneráveis da nossa vida. Meus irmãos. É o que diz Hebreus 12, versículo 6 em diante. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nós somos disciplinados, e o texto diz que Deus nos disciplina porque nós somos filhos. E se a gente está sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. E Deus nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. E a disciplina na hora é triste, dói. Mas depois produz fruto pacífico, produz frutos de justiça. Então, quando Deus está nos lixando, como eu falei da parede, quando Deus está nos lixando, dói. Mas depois que a tempestade passa, você sai da luta fortalecido como um gigante para enfrentar coisas piores e maiores e ser mais do que vencedor. Então, gente, por que Deus permite as tribulações? No aspecto 3 aqui que eu estou falando, né, as lutas e os problemas que nós enfrentamos cumprem um propósito de Deus. Né? Deus permite tribulações, não porque Ele está amaldiçoando, Ele permite para aperfeiçoamento, para corrigir as áreas vulneráveis da nossa vida, mas ainda um outro aspecto, mas tem um limite, tem um final e vai passar. Tem limite, tem final, vai passar. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode estar atribulado, você pode estar perplexo, você pode estar sendo perseguido, abatido, mas destruído você nunca será, porque você é um abençoado, uma abençoada. 2 Timóteo 3,11, anote, 2 Timóteo 3,11. As minhas perseguições, disse Paulo, e os meus sofrimentos, que me aconteceram lá em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, disse Paulo, entretanto, me livrou o Senhor. Então entenda, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que no tempo certo a porta será aberta e você será abençoado. Deixe a ansiedade de lado, porque a ansiedade cega. E entenda que Deus irá te abençoar. Busque não a bênção, busque o Deus da bênção, aquele que pode todas as coisas. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós somos abençoados. Eu quero concluir com vocês para a gente orar. Quero concluir com vocês aqui nesta manhã para nós orarmos. Espero que você tenha sido abençoado, mas eu quero fazer uma conclusão. Amigos, nem você, nem o diabo, nem ninguém pode colocar uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Sabia disso? O texto que a gente leu lá de Números, lá no início, Números 22, no versículo 12, disse o seguinte, que então disse Deus a Balaão, Deus disse, não irá com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é povo bendito, povo abençoado. Gente, o texto está falando a Israel.
texto aqui que nós lemos está falando a Israel, ao povo de Deus, que tipifica eu e você, a igreja de Jesus. Nós somos o Israel de Deus. Deus estava dizendo que aquele povo era bendito, e ponto final. Não tinha vírgula, ponto final. Vocês são abençoados, ponto final. Então veja que o texto não tem a vírgula depois do bendito. Tem lá o ponto final. Alguns podem dizer que você é abençoado, mas tem uma vírgula. Ou seja, você é abençoado, mas tem uma praguinha na sua vida. Você é bendito, mas tem uma maldição que ficou escondida de 300 anos atrás na sua vida. Tem alguma coisa que ficou. Tem uma vírgula. Não. O texto não mostra vírgula nenhuma. O texto diz: você é abençoado. Ponto. Cravou. Não tem vírgula. Não tem mais. Mas como já vimos, amigos, todas as promessas de Deus, que são bênçãos, passam por Jesus. Se Ele decidir, ainda hoje, Ele pode abrir uma porta para você, Ele pode realizar um milagre na sua vida, Ele pode te curar de uma doença, Ele pode liberar uma palavra de bênção e de vitória para a sua casa, para a sua família. Pergunta a você, você não se sente abençoado? Você ainda tem dúvidas sobre esse tema? Por causa dos teus erros, por causa das tuas falhas, você acredita que Deus não vai mais te abençoar? Saiba o seguinte, que todos aqueles que buscarem a Deus com o coração quebrantado, coração arrependido e sincero, serão por Ele abençoados conforme a sua própria promessa. Hoje, eu creio que o Senhor está perguntando para você, nesta manhã: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que o Senhor faça na sua vida? O Senhor está perguntando: qual que é a tua maior urgência? E eu pergunto para você, qual que é a tua maior urgência? Onde é que você está precisando de um toque poderoso de Deus, hein, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua maior necessidade hoje? É a salvação do seu filho? Ou do seu marido? Ou da sua esposa? É a libertação de um familiar seu das drogas? Um filho? Qual a sua maior necessidade hoje? É a libertação da sua filha que está escravizada por um relacionamento doentio? É a cura de uma doença? É um problema sério financeiro? É uma solução para uma dívida que você não consegue pagar? O que é que você precisa? Há uma palavra de vitória, há uma palavra de vitória para a sua vida. Há uma vitória de Deus, há uma palavra profética de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Saiba que a tua vida não tem uma vírgula para se justificar, mas a tua vida tem um ponto final. Apesar das lutas, das dificuldades, saiba que você é um abençoado e ponto final. Você é uma abençoada e ponto final. Amém. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra. Obrigado porque somos abençoados pelo Senhor e ponto final. Que bom sabermos disso. Que bom sabermos que a nossa vida pertence ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tão grande salvação que recebemos. Obrigado pelo milagre da cruz do Calvário. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz trouxe a nós hoje vida, bênção, saúde, quebra de maldições e tantas outras coisas. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo nesta manhã, eu te adoro nesta manhã, porque o Senhor continua sendo bom. E as tuas palavras são palavras de vida e não de morte. Portanto, toda palavra lançada contra nós, palavras de morte, não vem de ti. Muitas vezes as pessoas, elas usam o teu nome para lançar palavras de morte. Mas certa vez Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna.
Só tu tens palavras de vida eterna. Então toda a palavra de morte que foi lançada contra a vida dos meus irmãos, ela foi quebrada já. Foi quebrada. É mentira do diabo, é engano de Satanás, não provém do Senhor, porque as tuas palavras são palavras de vida e não de morte. E nós tomamos posse hoje das palavras de vida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, tantas pessoas hoje nesta live, vivendo necessidades. Às vezes é a salvação do marido, a salvação dos filhos, a salvação da esposa, dos pais. Às vezes a libertação de um familiar que está envolvido nas drogas, nesse vício maldito, ou do álcool. Pai, em nome de Jesus, traga agora, Senhor, cura, em nome de Jesus. Tu és um Deus que quebra todas as cadeias, quebra esta cadeia de vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, existem pessoas aqui que estão presas, escravizadas, num relacionamento doentio. O Senhor pode trazer uma palavra de vitória nesta manhã para esta pessoa. Oh Pai, existem pessoas que estão enfermas no seu corpo, doentes, que elas recebam cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas recebam uma cura emocional, para o corpo, alma e espírito, porque o Evangelho é para alcançar o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Oh Pai amado, em nome de Jesus, pessoas sejam libertas nesta manhã, sejam curadas de doenças, seja qual for a enfermidade, desde uma dor de cabeça até um câncer, seja o que for, sejam tocadas pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma solução de uma dívida que pessoas não conseguem pagar, Senhor, não encontram saídas, não encontram alternativas, Senhor. Oh Pai, de graça. Tu és o Deus que abre portas, e as portas que o Senhor abre ninguém fecha. Senhor, se alguém estiver preso em dívidas, Senhor, não consegue sair, não encontra uma solução, eu sei que Tu podes mostrar um caminho, dar uma solução, mudar essa história. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As Tuas promessas, elas passam por Jesus, e se Jesus der um amém, tudo vai acontecer. Oh Pai amado, então nós desejamos que as Tuas promessas se cumpram na nossa vida, se cumpram na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa saúde, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e eu sei que o Senhor é maravilhoso, é poderoso para transformar a vida de alguém, para curar alguém nesta manhã, em nome de Jesus. Que os meus amigos, meus irmãos, sejam vitoriosos em todas as coisas, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus. Amém.